Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que estejam todos bem e com saúde, que é o mais importante. Então, deixar aqui já a nota de que penso que ainda há vagas para quem tem perguntado do curso do Zero à Liberdade Financeira, poucas. hum, mas penso que sim, quer dizer, agora quando isto for para o ar pode não haver, mas eu acho que ainda sim, que ainda há. E que se trata no fundo de um curso de finanças pessoais, o curso mais completo que alguma vez disponibilizei, que no fundo se destina a todas as pessoas que pretendem elevar a sua vida financeira para um novo patamar, seguindo aqui uma metodologia testada e que eu fui aperfeiçoando ao longo de mais de 15 anos de trabalho, tanto em Portugal como a nível internacional. São mais de 120 aulas de conteúdo, webinars ao vivo, acompanhamento, acesso à comunidade fechada, ferramenta e muito mais. E é o que eu costumo dizer, é muito mais do que um curso, é um verdadeiro transformador de vidas, e eu vou deixar então o link na descrição. Basicamente, se querem ver resultados diferentes, façam diferentes. Portanto, podem aproveitar 2021 para começarem a investir em vocês, no vosso conhecimento e aprenderem a pôr o dinheiro a trabalhar para vocês. Pois bem, o ano de 2020, meus amigos, aproxima-se do fim. E que ano, não é verdade? Vai ficar certamente nos livros de história este ano do lockdown do mundo devido à pandemia Covid-19. Foram muitos os desafios e ainda iremos ter mais alguns pela frente. Mas eu resolvi neste episódio fazer aqui um balanço mais daqui das lições financeiras ou das lições até de investimento que podemos retirar deste ano. Quando olhamos, por exemplo, para os mercados de ações, vemos que também foi uma verdadeira montanha-russa, com incerteza, volatilidade a marcarem aqui o passo. Houve o bear market mais rápido da história em março e agora chegamos então a dezembro e é tempo de balanço. E eu gosto sempre de aproveitar este período final do ano para vários balanços pessoais, profissionais, também de investimentos. Normalmente é uma altura que eu olho para a carteira, vejo se precisa de mexidas, a carteira de investimento, defino a estratégia para o próximo ano e então eu vou destacar aqui as 7 lições que podemos retirar então deste ano. Então, começando pela primeira, e não poderia deixar de ser, a primeira lição é que ter um fundo de emergência com liquidez, ou seja, ter um real fundo de emergência é vida, meus amigos. E fundo de emergência é algo que eu falo aqui há muito tempo, para quem acompanha o podcast em particular, até dediquei um episódio em agosto de 2019, muito antes sequer de sonharmos com a pandemia. E a verdade é que o fundo de emergência é o que nos permite conseguir dormir melhor, exatamente em tempos de crise, é o que nos permite conseguir respirar quando temos aqui alguma adversidade com impacto nas nossas finanças pessoais e que nos traz algum tipo de segurança, tranquilidade e que nos permite ter clareza para conseguirmos pensar, porque obviamente quando estamos em momentos de necessidade extrema, a nossa capacidade de tomarmos boas decisões é mais reduzida e isto está explicado. Porquê? Porque entra aqui em funcionamento, obviamente, o lado emocional em vez do lado racional e com a necessidade que temos, vai ser mais difícil executar alguns projetos e às vezes até tomarmos algumas decisões. E foram várias as mensagens de pessoas que recebi exatamente a dizerem que quando veio a pandemia a situação não foi pior, exatamente porque já me acompanhavam aqui ou no YouTube ou no blog já há muito tempo e tinham um fundo de emergência assegurado. Portanto, e o que é isto para quem chega agora? Olá, prazer, meu nome é Bárbara Barroso. E eu não me canso de relembrar, é ter um montante colocado de parte equivalente a 6 a 12 meses do montante das nossas despesas mensais. E é por isso que temos de ter uma noção real, é por isso que muitas vezes falamos da importância de fazer um orçamento, nem que seja o orçamento para nos dar esta fotografia de qual é que é o nosso custo de vida mensal, quanto é que gastamos por mês e ter uma noção exata. Saber ao cêntimo para onde vai o nosso dinheiro é completamente diferente de saber mais ou menos. Nós temos sempre aqui uma margem sempre um bocadinho mal calculada e se, por exemplo, temos
1.000 € de despesas, e estou a usar aqui os 1.000 € para ser mais fácil de perceber, significa que o nosso fundo de emergência tem de ter 6.000 a 12.000 €. E exatamente esta pandemia é uma das lições que eu comecei a perceber-me, e já falei disso inclusivamente a meio deste ano, de 2020, que exatamente esta pandemia veio demonstrar que 6 meses, que muitas vezes fala-se 3 a 6 meses, 6 meses pode não ser suficiente. A prova disso é que nós estamos em casa há mais de 6 meses. E para quem não tem qualquer cêntimo no fundo de emergência, pode parecer muito, não é? De repente termos o equivalente a 6 a 12 vezes o nosso custo de vida mensal das nossas despesas. Mas o importante é começarmos, e agora pelo menos tem uma meta, sabe para onde é que tem de caminhar, e acima de tudo ter a noção de que este é o primeiro patamar de poupança. Idealmente até terem 6 meses, ou no mínimo dos mínimos 3 meses constituídos do fundo de emergência, não há outros destinos para a poupança. E porquê? Para mim, enquanto educadora financeira, enquanto especialista nesta área, que acompanha vários e que vê vários casos a nível em Portugal, a nível internacional também, não faz sentido nós estarmos aqui com foco de longo prazo e depois não conseguimos passar uma adversidade de curto prazo. E existem estudos que demonstram, inclusivamente, a falta de capacidade que as pessoas têm para façam um imprevisto. Às vezes é um arranjo do carro, ou pode ser a máquina de lavar, ou duas máquinas, uma se calhar a de lavar eu ainda consigo, e de repente estraga-se outra coisa qualquer em casa, e isso representa quase o entrar em ruptura financeira para algumas famílias. Portanto, não faz sentido, e eu estou a dar estes exemplos de pequenos, ser preciso um fundo de maneio para pequenas reparações, mas pode ser algo maior, como veio mostrar exatamente lição da pandemia, que ter 6 meses a 12 meses vai-nos dar aqui algum conforto. E eu tenho aqui o episódio 4 do Money Bar, tem tudo explicado sobre onde devem colocar o vosso dinheiro, ou seja, em que instrumentos e quais é que são as características dos instrumentos financeiros onde devem colocar o vosso fundo de emergência. Mas pronto, lição número 1 a retirar deste ano de 2020, ter um fundo de emergência é fundamental. Lição número 2. Decisões emocionais podem arruinar as finanças e os investimentos. E no início do ano, meus amigos, eu sei que uma pessoa já nem se lembra, não é? Mas ali em janeiro, muitos investidores estavam aqui, alucinados, meus amigos. Os mercados atingiam novos máximos, tudo aqui a bombar, e claro que ninguém estava a prever a pandemia, portanto, ninguém estava com mood de queda. Ninguém estava com mood de queda. E o que é que isto levou? Levou muitos investidores, e os pequenos investidores não fazem uma devida diversificação, nem uma diversificação, se é que é completa, através da alocação de ativos, várias estratégias, ou seja, não o fazem como deveriam fazer e como mandam as boas práticas de investimento, que se faça uma composição de uma carteira. Portanto, tinham excessivo risco a determinados setores, mais risco até do que poderiam suportar. E porquê que eu digo isto? E também temos aqui um episódio dedicado à questão do perfil de risco, que parece, para muita gente, eu sei que as pessoas não ligam, muitas vezes parece balela, mas quando é que se vê? Quando acontece um bear market, quando o mercado entrou em queda livre em março, no bear market mais rápido da história. E dizer bear market entenda-se por uma queda de pelo menos 20% desde o novo máximo. E, olhando para os dados, bastaram 28 dias para isso acontecer, não é? Para começar a ceifa das carteiras de muitos investidores, e levou a um pânico nos mercados e conduziu a vendas de forma precipitada. E isto agora faz-me lembrar o Warren Buffett numa entrevista, cujo excerto, quem quiser ver, até tenho só um excerto mesmo muito pequenino no meu Instagram, Bárbara Barroso, e eu vou deixar também na descrição o link para as minhas redes sociais, em que diz qualquer coisa do género: se vai cometer alguma parvoíce porque as ações estão a subir ou a descer, então não deve ter ações. Ele diz mesmo que há pessoas que não estão emocionalmente e psicologicamente preparadas para deterem ações. E em parte foi o que vimos este ano. Porque depois do bear market, o mercado começou a recuperar,
das suas perdas massivas. Não vou entrar aqui em detalhes, nem explicar aqui um bocadinho qual é a minha própria visão desta recuperação. Fala-se da questão dos bancos centrais estarem a alimentar esta subida artificial, mas vamos focar nos dados. Depois do bear market, da queda abrupta do mercado, o mercado começou a recuperar e foi ver de repente as pessoas a quererem voltar a ter ações, não é? Mas isto é o efeito manada, portanto panica tudo a sair e depois tudo a entrar. E depois foi explodido os Robin Hoods, das corretoras Robin Hoods desta vida nos Estados Unidos. Eu sei porque mantenho o contacto, não tenho ido lá porque, não é? Estamos em lockdown e é difícil, portanto, mantenho um contacto regular, a verdade é essa, só não vou lá como era suposto ir. Mas foi explodido os Robin Hoods desta vida, os oportunistas da internet, meus amigos, parecem cogumelos a vender fórmulas mágicas. Aliás, quem ouve este podcast no YouTube, é possível que às vezes apanhem-se umas publicidades de alguns. E, meus amigos, as minhas desculpas por isso, infelizmente eu não consigo controlar essa parte. O Google devia ser mais rigoroso, não é? Com os charlatões. Mas, enfim, o importante é que nós, no final do dia, consigamos levar esta lição de que decisões emocionais podem mesmo arruinar uma carteira de investimento. Por isso é imperativo implementarmos uma estratégia para gerir este lado emocional e as próprias ações que acabamos por tomar, não é as ações stocks, as shares, as ações de take action, não é? Que tomamos. Daí também, e aqui deixar também essa nota, que no curso do Zero à Liberdade Financeira este seja um ponto essencial, que é fortalecer o mindset dos consumidores e investidores. Trabalhamos aqui os dois lados. Depois, terceira lição, diversificar é essencial. E obviamente que todas as pessoas que atuam no mercado de investimentos falamos várias vezes na questão de diversificar o portfólio, diversificar a carteira de investimento, mas esta é a forma de nós protegermos as nossas carteiras, de protegermos exatamente destas quedas abruptas como aconteceram em março, em que, ou seja, houve aquela queda, depois houve ali uma correção e tivemos depois quedas de 12%, tivemos petróleo também, e imaginem só, depois tivemos petróleo também a perder mais de 50%, tivemos mercados emergentes a tombarem mais de 15%, mas, por exemplo, quando vamos olhar aqui para obrigações, alguns segmentos caíram menos de 1%. Ou seja, de repente vocês veem bear market de um lado, vemos aqui commodities como o petróleo a cair 50%, mais de 50%, e depois vemos algumas bonds, né, algumas obrigações a caírem menos de 1%. Imaginem se tivéssemos uma carteira diversificada, nós estamos a proteger destes momentos. Porquê? Porque conseguimos minimizar o impacto nos momentos de pânico e aí não cometermos loucuras financeiras, não é? Portanto, esta é uma lição importante a retirar deste ano de 2020. Depois, quarta lição. No curto prazo, os mercados são imprevisíveis. E eu vou pegar aqui neste exemplo mais recente das eleições nos Estados Unidos, em que os mercados não só subiram 2 dias antes das eleições, quando o próprio país se preparava para os protestos dos resultados das eleições, todos assistimos, não é? E mesmo no dia a seguir, sem um vencedor claro, e recordam-se que aquilo foram uma catrafada de dias até sabermos o vencedor, não é? E mesmo no dia seguinte as bolsas a subirem. E muitos analistas esperavam que todo o mal-estar e incerteza fizessem o mercado cair, mas aconteceu exatamente o oposto. Isto lembra-me também aqui um outro estudo da Fidelity, que foi avaliar ali desde janeiro de 1980 e 31 de agosto, mais ou menos, de 2020, e se nós perdêssemos apenas, ou seja, mantemos o portfólio, né? Um portfólio durante este tempo todo, vamos a falar de 1980 até agosto de 2020, se apenas perdêssemos os 5 melhores dias do mercado, o desempenho seria 38% pior
para o mesmo período. Ou seja, se eu não fizesse nada, se eu entrasse e depois saísse, e outra coisa é se eu andasse a entrar e a sair e perdesse os 5 melhores dias. 5, meus amigos, 5 numa mão. E conseguem perceber a importância disto? A importância disto e também a lição, é uma lição dentro da lição, é quase andar à procura do momento ideal não existe. Portanto, exatamente porque no curto prazo os mercados são imprevisíveis, e andarmos a fazer aqui o time the market, estar a tentar encontrar um momento de entrada e saída, isto é uma dica, não é? É uma lição dentro de uma lição. É muito melhor apostar numa estratégia de longo prazo do que andar a tentar prever o que é que o mercado fará no dia seguinte. Depois, quinta lição a retirar deste ano. Saber ficar quieto, meus amigos, é tão importante como saber quando investir, ou seja, do que avançar. E não fazer nada é uma estratégia prudente. E muitos investidores sentem, por vezes, sobretudo os pequenos investidores, não é? Os lobitos, estão-se a sorrir, vocês agora estão aí no carro, estão aí em casa, eu falo lobito. Quando eu falo lobito, e se vocês esboçam um sorriso, isto é um teste. Vocês têm um lobito dentro de si. Vá lá. Já há muito tempo não usamos o hashtag. Vá. Quem é que sorriu, põe um hashtag lobito. Vá, onde estiverem a ouvir. Não me mintam, estão-se a rir. Então, um sorriso. Nem precisam da gargalhada. Um sorriso. Se vocês fizeram um sorriso quando eu falei disto, hashtag lobito, meus amigos. Vocês têm um lobito dentro de vocês, não é? E a verdade é esta, que muitos investidores então sentem esta vontade de estar sempre a mexer nos investimentos, não é? Vêm, aquilo sobe, aquilo desce, as ações sobem, desce e há um FOMO, não é? Fear of missing out. A pessoa fica com medo de estar a perder um momento. Isto deve ser uma oportunidade, eu estou a perder agora este momento e tenho a vontade de comprar e de vender e de fazer ajustes do portfólio. Às vezes leio com cada coisa, meus amigos, leio com cada coisa. Há pessoas que passam a vida, eu acho que é para se armarem ao pingarelho, pardon my French, é para se armarem ao pingarelho, porque há pessoas que pela quantidade de vezes, tenho que ajustar, devem ajustar o portfólio todas as semanas. Isto não existe, amigos. Isto em termos de custos não existe. E mais depressa apanham um mentiroso com coxo, não é? Há muita gente, exatamente porque há falta de literacia financeira, a pessoa quando começa a dizer umas coisas consegue enganar alguns. Meus amigos, quem anda nisto há muitos anos sabem que é que, quando vejo algumas coisas, o que é que eu faço? E não é presunção, a sério. Só me ocorre LOL. Só me ocorre isto. LOL, é o que eu tenho que dizer. Portanto, o que é que nós retiramos deste ano de 2020? Que, amigos, ficar sossegadinho, às vezes, é a melhor estratégia. Ou seja, e isto nós também temos nos mercados uma expressão que é retirar as mãozinhas do teclado. Estão a ver? Não negociar. Não negociar. E mesmo para quem faz day trade ou swing trade, e eu tenho N amigos e gestores de fundos e portfólios, e aliás, eu vivo neste meio, não é? E muitas vezes falamos disso, pois há aqui umas picardias entre ambos, porque há uns mais de longo prazo, outros mais de curto prazo, as estratégias são diferentes, mas seja de curto, seja de longo prazo, garantes que há momentos em que tiramos as mãozinhas do teclado. Porque não dá. É focar, sossegado, e esta pode ser a melhor estratégia. E o que é que se viu? Exatamente, e estou a voltar sempre aqui a março. Porque em março foi isto, foi um pânico e foi ver as oportunidades. Depois acontece isto. Também cabe dentro desta lição, que é, acham que, porque caiu, vamos comprar. Está tudo bom. Não está, amigos. Não está. Não é porque cai que é bom para comprar. Não é? O TPC faz-se, como eu costumo dizer, com os mercados fechados. Toda esta estratégia define-se antes. Ok? Portanto, só para encerrar esta quinta lição, para evitar, muitas vezes, há muitos erros que se evitavam se ficássemos sossegadinhos. Portanto, lição a retirar, saber ficar quieto é tão importante como investir. Depois, sexta lição a retirar. Tempos difíceis podem representar oportunidades incríveis.
Isto, claro, remete-nos para a frase de Warren Buffett que resume muito bem isto, que é: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo, não é? E, portanto, à medida que os mercados caíam, começaram a surgir oportunidades incríveis, sobretudo para investidores de longo prazo. Não é comprar qualquer coisa, mas amigos. Eu, em março, pus o carrinho e fui às compras mesmo à grande. Mas lá está, não fui a qualquer coisa. Fui àqueles títulos que eu já tinha debaixo de olho, como eu digo, reitero, reforço. O TPC, o trabalho de casa, faz com o mercado fechado. Eu faço análise de ações quando o mercado está fechado, não faço quando aquilo está aberto, não é? E não faço porquê? Não faço porque não faz sentido. Depois estou-me a proteger enquanto investidora, porque há um lado emocional, não é? E as pessoas, quando operam nos mercados, o TPC faz com os mercados fechados e ao longo do ano, não é? Não é no momento do pânico. Quando de repente there's blood on the street, nós vamos buscar o carrinho e é comprar e acabou. E quando falamos de negócios, transpor isto para os negócios, podemos ver o que aconteceu também à nossa volta. O que é que nós vimos? Vimos fábricas que tinham ficado fechadas e paradas de repente, e nós em Portugal temos pessoas incríveis, e se alguém que ouve este podcast, que alguma destas empresas, manda-me uma mensagem, porque a contar a história das fábricas onde vocês trabalham e que fizeram coisas diferentes. Gostava mesmo de saber essas histórias, de fábricas de repente largaram o seu core, não é? Porque o seu core parou e começaram a fazer máscaras, viseiras, a exportarem para o mundo. Empresas, lembro-me de ver uma reportagem, uma empresa de gin que de repente começou a fazer álcool gel. Isto é incrível, isto é incrível. Vimos também acontecer, e o turismo tem sido altamente fustigado, mas no verão vimos o interior, muito o interior e o norte do país também a ter uma maior procura, e sempre que alguém está a chorar, aparece outro a vender lenços. E os tais óculos da riqueza que os meus alunos já conhecem e que percebem é ter a capacidade na adversidade de nos reinventarmos, de identificar oportunidades. E lá está, muitas vezes é o lado emocional que não nos deixa ver, por vários motivos, porque de repente somos confrontados com uma situação financeira que nos altera a nossa vida toda, não é? E trabalhando desse lado e com as ferramentas certas, é como se um mundo novo se abrisse. Portanto, esta é uma lição claramente a retirar de 2020 e que vem comprovar exatamente, não só a nível de investimento em mercados, a nível de negócio e tudo, tempos difíceis podem representar oportunidades incríveis. Última dica, sétima dica, nem é a dica de sétima lição que podemos retirar, é ter uma estratégia, é essencial. E é fundamental saber para onde vamos, qual é que é a nossa estratégia, por que razão queremos ir para ali, por que razão queremos investir, por que razão queremos poupar, quais é que são os nossos objetivos, porque é que escolhemos aquele determinado investimento. E quando temos uma estratégia, até se torna mais difícil de sermos enganados, e não é enganados muitas vezes no mau sentido. Eu não digo para termos palas, ok? Não é de repente, ok, a minha estratégia é essa e não me era o at, é para ali, é para ali. De repente está a acontecer uma coisa ao nosso lado e nós estamos completamente desligados. Não é isto. Devemos estar atentos, mas saber para onde vamos. É como um GPS, não é? Portanto, eu ponho o meu destino e se de repente houve um acidente ali, eu tenho de desviar das estradas, mas eu sei para onde vou. E eu vou até dar um exemplo concreto que aconteceu comigo e com os meus investimentos. Estou aqui centrado nos investimentos. Havia uma empresa que eu andava debaixo de olho e que fez ali uma ligeira correção em abril. Eu sentia, na verdade, devia ter entrado em março, amigos, mas às tantas eu já estava doida com as compras e já, olha, foi tudo, foi quase um all-in, mas diversificado, não é? Entre várias ações que eu queria comprar, então deixei esta de fora, e depois reparei que esta empresa fez uma parceria e tal, e eu ainda veio comprovar que, ok, como isto é para longo prazo, muito bem, eu não considero que a ação está cara, perdi ali uma ligeira margem de segurança que eu achava, mas não interessa, para mim estava lá o potencial todo, e eu queria juntar ao meu portfólio, e lá fui eu, comprei a ação a $97,90. No dia seguinte, é que isto é rigorosamente verdade, e quem faz parte das minhas formações, eu até já contei esta história. No dia seguinte, recebo uma notícia, obviamente tenho uma data de alertas sempre que há comprar algumas ações, portanto tenho alertas para receber informação, apesar de que eu acabo por olhar só para a parte das contas da empresa.
e vejo que, numa nota de research, não é, de análise, que os analistas cortaram o preço-alvo da ação ali para $92,5, qualquer coisa. Bem, eu até fiquei doida e eu pensei, mas o que é que se passa aqui? Lembro-me nesse dia, sentei-me novamente no computador, fui ver as contas da empresa, revi tudo, podia-me ter escapado alguma coisa, não é? E na minha estratégia, depois de eu analisar tudo, andei a virar ali as contas, para mim não havia motivo para eu sair e eu continuava convicta da análise que tinha feito e continuava convicta que aquela empresa fazia todo o sentido para o meu portfólio, portanto eu mantive e mantenho até ao dia de hoje a empresa. Deixar a nota aqui também, relembrar que os $92,5 era o preço base, não é? O price target, o preço definido para os analistas para o final do ano. Até o final do ano. Onde é que nós estamos agora? Estamos no final do ano. 92,5 para o final do ano. E o título, aos dias de hoje, está a cotar perto, a chegar, ligeiramente abaixo dos $173. Pelo que esta ação está com uma valorização no meu portfólio de 76%. E onde é que eu quero chegar com isto? Se eu não tivesse uma estratégia clara do que é que eu queria, de que aquilo que fazia sentido no meu portfólio, se eu não soubesse o que eu estava a fazer, eu poderia ter deitado fora esta ação, não é? De repente, porque para vos dizer, isto não entrar muito em detalhe, mas para vos dizer que houve o corte do preço-alvo, portanto, e eu fui vê-la, portanto, de 97,90, ela vai para 97, 98, e lá foi ela para ali abaixo, ainda andou ali a cair umas 2, 3 semanas. E eu, valha-me a Virgem, o que é que esta gente foi fazer? E eu olhava e aquilo, e meus amigos, chegou uma altura, deixei de ver, aquilo também não era para o curto prazo, estava tudo ok, não havia, tinha sido, eu não conseguia perceber ali o racional da casa daquela casa de análise para fazer aquilo, e depois não conseguia perceber, portanto aquilo fazia sentido para a minha estratégia e mantive, e vou manter, a não ser que haja aqui alguma alteração, e vocês vão querer saber qual é. Não é? Vocês, agora não posso dizer. Bom, por fim, lição bónus, portanto tivemos 7 lições a retirar, lição bónus a 8ª, manter-se positivo. E neste ano, então, atípico, veio mostrar-nos que manter-nos positivos e otimistas pode-nos ajudar a esta passagem, esta jornada pelos desafios menos difícil, não é? E remete-nos aqui também para a entreajuda, para a resiliência, e nós somos capazes muitas vezes de mais do que aquilo que pensamos. E os desafios e os problemas, a verdade é que eles estão aí. E às vezes não temos controle sobre eles. Não podemos fazer nada perante uma pandemia, além de termos comportamentos prudentes, mas não podemos fazer nada. Ela veio e está aí. A forma como reagimos é que já depende de nós. E eu não sei quanto a vocês, mas a lição que eu pessoalmente retiro é esta: manter a positividade é muito melhor do que entrar numa esfera de negatividade e arrastar tudo para o buraco, tudo e todos. E por isso é tão importante para mim ser uma agente positiva de mudança, e por isso eu falo tantas vezes disto, de ajudarmos a quem não tem força, porque uma onda positiva faz melhor do que excesso de pessimismo. E depois, lá está, em cada crise há sempre casos de sucesso. Nós tivemos a General Electric, que foi lançada enquanto, na altura, os Estados Unidos estavam ali num pânico à volta de 1893. Em 29, a Disney surgiu depois da Grande Depressão. A HP foi fundada depois também de outra grande recessão. A própria FedEx também foi fundada depois de uma recessão. Portanto, os piores momentos também é quando surge muitas vezes um espírito empreendedor e criativo, não é? E isto lembra-me também o discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford, ali em 2005, se não me engano, em que ele fala de algo que eu falo tantas vezes e que foi daí que me veio a inspiração do connect the dots, né? De conectar os pontos. E que às vezes nós não conseguimos conectar os pontos olhando para a frente, nós só conseguimos unir os pontos olhando para trás. Temos de confiar que, de alguma forma, eles no futuro vão se conectar. Nós não estamos a ver, não é? Temos de confiar um bocadinho na intuição, no destino, o que for. E ele, na altura, dizia: essa abordagem nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. E aquilo me marcou muito e de repente, faz-me todo o sentido
se aproveite o que aconteceu em 2020 para refletir inclusivamente sobre as próximas décadas, mas que com um olhar e com uma perspectiva positiva, ou seja, aprendamos com as lições, com os erros e acima de tudo sejamos cada dia melhores. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do magnífico podcast de Finanças Pessoais Money Bar. Já sabem que eu vou deixar então o link para quem tiver interesse em participar e juntar-se a nós no curso do Zero à Liberdade Financeira e começar 2021 aqui noutro nível. E eu estou muito ansiosa que comece esta nova turma. Aproveitar também para reforçar e reiterar o meu agradecimento pelo vosso carinho, as mensagens, as partilhas, os e-mails, as fotos, tudo. O vosso carinho, o vosso feedback é o melhor combustível e tem sido o melhor combustível também neste ano de 2020. Desejar-vos magníficas festas, não é? Boas festas a todos. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem, também podem acompanhar as minhas redes sociais, eu vou deixar os links na descrição, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam agentes de mudança, amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.